Esse é mais um evento do nosso projeto Gestalt Prosa, que acontece mensalmente, em uma sexta-feira, e sempre trazemos temas interessantes com profissionais, de competência para cada tema. E hoje temos o prazer de receber o professor Ciro Sampaio, psicólogo, psicoterapeuta, cearense que mora no Rio Grande do Norte, Natal. Ciro faz parte da rede de Gestalt terapeutas do Centro Gestáltico, na modalidade online, mas atende também presencial lá em Natal. É professor da formação de casal e família, de Gestalt terapia, a formação plena, e também da formação de Gestalt terapia com crianças e adolescentes. Essas formações são aqui no Centro Gestáltico de Fortaleza. Então, é um prazer enorme receber o Ciro, para além de uma vasta experiência e um currículo muito especial. Ciro é uma pessoa especial. Ciro é cooperativo, Ciro me incentiva, Ciro é carinhoso, Ciro é um ser humano sensível, é uma pessoa que eu admiro e tenho uma alegria enorme em tê-lo na minha vida. Então, Ciro, querido, um prazer enorme lhe receber mais uma vez. Meu Deus, eu vou começar a chorar. Não pode, meu povo. Pode que. Não, é verdade, né? O Ciro ele sempre contribui muito com o Centro Gestáltico e ele tem essa pegada mesmo de transmitir conhecimento, né? De realmente tudo que ele está aí pesquisando constantemente, ele tem essa mentalidade mesmo de compartilhar com a gente, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui do currículo do Ciro, tá? Então, Ciro Sampaio, ele é graduado em Psicologia pelo Centro Universitário do Rio Grande do Norte, em Administração pela UNB. Ele é psicólogo, servidor da Secretaria do Estado de Saúde no Rio Grande do Norte. Ele tem 3 especializações: terapia familiar, docência superior e psicologia clínica em Gestalt terapia. Tá? Indivíduo, família e grupo. Tem formação também em fenomenologia existencial pelo POIESES em Natal. Tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia clínica e educação. E atua principalmente nos temas de autocuidado, prevenção, psicologia clínica, gestalterapia, saúde mental e educação. Trabalhou como professor substituto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, algumas disciplinas no Instituto Natalense de Gestalt Terapia em Natal. Atualmente ele é professor de pós-graduação em psicologia no Instituto Nada Será Como Antes, também em Natal. E é professor de pós-graduação em Psicologia do Instituto Nada Será Como Antes, também em Natal. E também, como Fatinha já colocou, né, é nosso docente no Centro Gestáltico de Fortaleza. Então, Ciro, seja muito bem-vindo aí, a sala é sua. Coisa boa, gente. Obrigado. Com esse monte de coisa. Ó, eu ia pedir assim: diminui a patente e aumenta o salário. Está falando muito sobre o meu currículo e eu preciso que a gente aumente a salário, meu povo. Brincadeira à parte, eu estou aqui de maneira descontraída, mas para a gente falar de um tema que é um tema sério. E para mim é muito caro. Muito caro. E aí, que tal, né, a gente se aproximando, né, da chance de a gente estar junto aqui, dialogando sobre coisas que podem parecer muito sensíveis para a gente, porque parte que eu vou estar trazendo aqui diz de lugares que a gente já passou, está passando e passará, que são perspectivas do ensino-aprendizagem. Então, com vocês, eu vou colocar aqui um slide para a gente começar a dialogar. A minha proposta de hoje é a gente falar sobre a Gestalt pedagogia. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês direitinho. Vocês conseguem ver o slide? Sim, apareceu direitinho. Pronto. Então, na verdade, gente, a minha proposta de hoje é que a gente possa falar sobre esse tema, Gestalt pedagogia. Desde a minha a conclusão
né, da minha especialização em gestalterapia, eu já vim apresentando TCC nessa pegada, porque alguma coisa do meu coração despontava a gente olhar com carinho outros lugares que a gestalterapia poderia pisar, que não só a clínica. E aí a gestaltpedagogia chegou com uma boa nessa minha proposta. E aí a ideia de hoje é que a gente possa, dentro desse tempo que a gente tem, dentro dessa possibilidade que a gente tem, que a gente possa fazer com que todos nós que estamos aqui agora, a gente possa estar na mesma página de compreensão do que seria a gestaltpedagogia. Então, entendam, aqui a gente tem pessoas diversas. Então, eu devo ter, entre nós deve ter alguém especialista em educação. E entre nós também deve ter alguém que seja psicólogo. Entre nós deve ter pessoas de diversas áreas. Então, eu só gostaria que a gente hoje tivesse a chance de estar todo mundo na mesma página. E aí, para tanto, né, a ideia é a gente aprofundar nos limites e possibilidades que a gente tem, com o tempo que a gente tem, conhecimento prévio que a gente tem. Pode ser? Vamos embora? Vamos indo? E aí a pergunta, né, que eu queria saber de vocês, que eu lanço, até para a gente já estimular uma participação, quem puder, né, pode escrever no chat, quem quiser pode partilhar, é um canal aberto. É exatamente essa, né? A questão é, o que me inspirou estar aqui agora? Quando eu entro em contato comigo e me pergunto, o que é que me inspira estar aqui nesse exato momento? Alguém estaria à vontade em partilhar? Qual a inspiração de agora? Eu posso ir começando aí. Vamos lá. O que me chamou foi o próprio nome mesmo, né? Porque é o nome que eu realmente não conhecia, né? Assim, Gestalt Pedagogia. Me criou uma curiosidade, assim, né? Do que será que trata esse tema, até onde vai isso aí, né? Que a gente entende as duas palavras separadas, mas dentro da Gestalt realmente. Beleza, aqui. Camila levantou a mão. E aí? Diga lá, Leônia. Depois eu passo a palavra para você, Camilinha. Eu, uma das paixões da minha vida chama-se educação. Então, assim, eu acredito, né, que a Gestalt, né, é a sua filosofia preferida. E, assim, eu acho que a Gestalt, os princípios da Gestalt terapia dialogam perfeitamente e podem ser aplicados, né, na área da educação. Certo, muito bom ouvir você. Camilinha, diga lá. Oi, boa noite. A pequena está aqui. Então, um, um dos principais motivos está aqui do meu lado. A pequena. Ser mãe é pedagógico, né? O tempo todo a gente está nesse mundo, né? E o segundo motivo é a minha atuação nesse momento, é que nesse momento eu atuo no TEP, então eu atuo com crianças, famílias neoatípicas, né? E, então, e principalmente de uma demanda que surgiu quando eu atuei só por 3 meses, mas atuei com crianças atípicas por um plano particular, né? Que aí me veio a demanda de lidar com o autismo exclusivamente com análise do comportamento, com ABA, né? E eu atuando com a gestalterapia. Então, não durou muito. Mas, assim, o título me chamou, né, a atenção por conta disso, né? Porque eu acredito que eu possa e deva atuar com esse público com a gestalterapia e na Perfeito. gestalterapia. Muito bom ouvir vocês, porque eu já começo a perceber que, para além da curiosidade, existem lugares diferentes com os quais vocês já sintam abertura para a partir do que a gente dialogar, conversar aqui,
a gente se colocar né, a par do que vai ser refletido. E você vai ver um pouquinho mais na frente, Camilinha, que o seu papel de mãe vai ser exemplificado aqui, viu? Fique tranquila. Vamos indo. Eu perguntei porque alguns podem chegar assim, eu estou aqui, né, por uma perspectiva teórica, um olhar prático, ou por ser curioso mesmo. Não, nem sei porque que eu estou aqui. Uhum. Mas olha que interessante, né? Ciro, tem umas contribuições aqui no chat, né? Diga aí. A Socorro diz que pode melhorar na minha prática pedagógica. A Perfeito. Marina, que eu posso me aproximar mais da temática. A Uhum. Vânia foi pelo próprio título. E a Márcia, que ela trabalha com educação, né? E ela Muito queria bom. ver como proceder com isso pedagogicamente. Muito Amanda bom. também pelo título, ela quer saber como que é essa relação do diálogo com a pedagogia, né? Uhum. Olha aí, estou gostando de ver o povo contribuindo. Porque eu sei que alguns podem até nem saber por que está aqui, mas a maneira como eu perguntei, sabe que aí os demais vão prestar bastante atenção, vocês viram que eu coloquei aspas no como. Como chego aqui? Já é um convite para a gente, desde o início, observar que a forma, o formato, a maneira como vocês se colocam aqui agora, a inspiração que vocês carregam de estar aqui agora, isso por si só já é muito potente. E eu preciso olhar para isso. Eu preciso enxergar essa forma como se apresenta. Eu sei que, de alguma forma, a educação, a temática de ensino-aprendizagem é algo que pode estar no nosso radar, de alguns interesses aqui, né? A própria psicologia, a Gestalt como abordagem, pode também estar no radar, como alguns interesses, mas que a gente possa realmente, já de antemão, saber que aqui, nesse exato momento, quem está presente tem uma abertura para estar aqui. Que vocês possam se sentir à vontade em ser quem vocês são nesse exato momento. E essa inspiração que traz vocês estarem aqui, essa inspiração é válida. O meu papel nesse exato momento é tentar dar validade para essa inspiração. Combinado? Para isso, eu queria promover com vocês agora um momento reflexivo, introspectivo. Vocês se permitiriam agora, né, um momento meditativo em que a gente pudesse fechar os olhos um pouco, entrar em contato consigo mesmo, procurar uma posição confortável aí onde você está, né? Prestar bastante atenção na respiração, para que eu possa ir conduzindo você para a reflexão de algumas questões, algumas perguntas. Quem se sentir à vontade, né, nesse momento, pode fechar os olhos. Eu só peço, dentro do possível, realmente que a gente desligue os áudios, né, para que não interrompa, nem a você, nem quem está aqui presenciando. E a ideia é essa, que a gente possa, nesse exato momento, simplesmente se concentrar na respiração. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Se colocando presente na respiração. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. E se percebendo numa abertura de entrar em contato com algumas imagens. Então, aí onde você está, nesse momento eu queria que você acessasse ao longo da sua vida, deixa vir a imagem. Qual foi o momento de sua vida que você se sentiu mais vinculada, mais vinculado a um processo de ensino-aprendizagem? Qual foi a fase, qual foi o momento de sua vida que você se sentiu mais em vínculos com esse momento de ver o ensino acontecendo, de ver o seu lugar de aprendiz? Que momento foi esse? E aí, ainda de olhos fechados, respirando, quem foram as pessoas que contribuíram para você ser quem você se tornou hoje? Quem foram as pessoas ao longo da sua vida que vieram contribuindo para você ser quem você vem se tornando hoje? Que marcos são esses que essas pessoas deixaram? Que referências são essas que essas pessoas deixaram? De fato,
Quem foram essas pessoas? E ainda, de olhos fechados, respirando, o que havia nesse campo de aprendizagem? Na prática, você se vendo, né, essa vinculação com a aprendizagem, ao que você recorria? A quem que você recorria? Você se imaginando, aprendendo algo. O que é que faz você querer voltar para essa atividade enquanto você está aprendendo? O que fazia você querer voltar, que te brilhava os olhos? Que atividades faziam com que você quisesse voltar, né, para esse momento de continuar aprendendo, continuar entrando em contato? Respirando um pouquinho. Isso, concentrando na respiração. E aos poucos, sem pressa, a gente vem voltando para cá, né? Mexendo os pés, as mãos, né? A gente vem voltando para cá, para um movimento de espreguiçar. E aí, cada um ao seu modo, voltando, se colocando presente, no seu ritmo, vamos voltando. A ideia nesse momento é que para a gente, né, ir adiante, eu gostaria muito de saber de vocês, nesse momento introspectivo, se você tivesse uma palavra-chave para traduzir, para trazer, que palavra-chave te vem? Queria ouvir de você que palavra é essa. Quem se sentir à vontade em digitar, pode escrever, se for o caso que depois lê para mim. Mas a ideia é, a partir dessa experiência agora, dessa visualização, né, desse lugar de fantasia que a gente acabou de revisitar, se eu pudesse eleger uma uma palavra-chave, uma frase curta, o que seria? O que vem aí agora? Quem está à vontade em partilhar? Superação. Veio o quê, Camilinha? Superação. Superação, certo. Obrigado pela partilha. Superação. Boa Alguém noite. mais? Boa noite, Márcia. Você conseguiu me remeter à minha juventude, à minha infância, Olha aí. porque a maior incentivadora do meu início, né, o processo de aprendizagem, foi minha mãe, que mesmo com pouco estudo, ela me tomava lição, até de inglês, Olha lendo aí. do jeito que estava escrito. Então, eu me remeteu que eu vi que a parte emocional, a parte, né, das emoções é muito importante nesse momento da aprendizagem, né? São momentos inesquecíveis que eu tive com ela e que me incentivou até hoje, né? Eu não consigo estudar se eu não tiver assim algo que me mova, né? Que me emocione, eu acho que a minha raiz vem daí, porque estudar com minha mãe era muito emocionante. Márcia, que depoimento bonito seu, até porque você traz duas perspectivas. Primeiro, que essa vinculação não necessariamente é com o educador, né? Que a gente vai falar sobre isso. E segundo, que a gente não pode negligenciar os aspectos emocionais que têm relação com isso. Muito bom. Obrigado pela sua partilha, foi muito rica. Mais alguma palavra vem? Alguma imagem vem? Alguém queira partilhar para a gente avançar? Ciro, eu vou falar o que se colocaram aqui no chat, né? Isso, diga lá. Então, a Leônia, que diz que adora aprender. A Thalita é poder. Socorro, esperança. Vânia, profundidade. O Neto é fé. Acreditei e acredito onde quero estar. A Marina, esperança. Karina, dedicação. E a minha é descoberta. Essa viagem que você fez para mim me lembrou da minha professora que me ensinou como é que canta o ABCD. Então, Olha só. Muito legal ver que são lugares
que a gente não pode negligenciar. Eu vou até pegar um adendo, por exemplo, quando alguém cita fé, como Neto citou, por exemplo, fé, é uma dimensão da espiritualidade. Será que a gente, quando pensa em processo de ensino-aprendizagem, a gente reconhece essa possibilidade ou a gente negligencia, né? Então, são muitos atravessamentos, muito mais do que uma visão meramente cognitiva, meramente de intelectualidade, de raciocínio. Perfeito, perfeito. Vamos avançando então. Muito bom, gente. É assim que eu vou começando a criar um espaço para vocês entenderem onde eu quero que a gente chegue junto. Vamos lá. E aí? Contem para mim. Prestem bastante atenção nessa imagem. E como o tema de hoje tem relação direta com ensino-aprendizagem, o que chama a atenção de vocês? O que nesse exato momento, se essa imagem dissesse por si, o que ela chama a atenção? Alguém poderia partilhar? O que grita aí? Eu vejo assim, uma postura de abertura. Aí, essas pessoas assim, abertas, entende? De uma disponibilidade para o Pronto, mundo. abertura, disponibilidade para o mundo. Ok. Obrigado, Leone. Camila ia falar alguma coisa? Se alguém estava falando também. Se quiser falar, fica à vontade. Eu queria comentar. Diga, Márcia. Desde o início, quando você colocou inicialmente, né, deu ideia de processo, né, assim, quando a gente sai de um momento do não conhecimento, né, para se dar conta do conhecimento. Eu acho que ilumina, né? Eu vejo primeiro que ele está aqui numa postura a partir da minha perspectiva, né? De contemplação e de iluminação, que dentro do tema, eu acredito que o conhecimento abre portas, né? E mentes e corações. Pronto. Ok. Muito, muito simbólico o que você traz. Ciro, aqui no chat, né, a Socorro coloca iluminação e para mim me vem muito essa questão mesmo até da figura e fundo mesmo, né, de que a gente acaba construindo o nosso melhor a cada momento, né, então é um eu melhorado constantemente, né, e eu sabendo onde que eu ocupo o meu lugar no mundo, eu também consigo ficar mais nítido o que é figura, o que é fundo aí, pelo menos nessa imagem, né? Muito bom. Essas inferências de vocês foram muito ricas. E realmente a palavra processo faz sentido, figura e fundo faz sentido, tudo isso que vocês estão trazendo faz sentido. Mas uma única provocação que eu queria, né, trazer para vocês, dentro desse contexto de que vocês estão trazendo, é a chance da gente observar que realmente passos no processo de ensino-aprendizagem pode ser dado, e por mais que a gente olhar lá na frente, a gente tem uma ideia de mais concretude, de mais vicissitude, né? De mais profundidade, de mais delimitar, de mais lucidez. No meio do caminho, a gente não tem controle se são 2 passos na frente, 1 passo para trás, 3 passos na frente, 3 passos atrás, 1 passo na frente, 2 atrás, 1 passo na frente, mais 3 na frente. Como que a gente pode ir observando que no processo de ensino-aprendizagem vem um lugar de fluidez, que é muito importante a gente olhar para a pessoa. Mais importante do que a quantidade de conhecimento, que a gente possa olhar para a pessoa, como ela se apresenta. O foco é que a gente possa olhar a pessoa como se apresenta, com o que ela tem. Por isso que para mim foi tão importante entender de vocês como que vocês chegam aqui, que inspirações vocês têm,
Isso para mim é mais importante do que mensurar a quantidade de conhecimento prévio que você já tinha ou não em Gestalt Pedagogia. Depois a gente pode entrar nessa máxima. Mas, por enquanto, o foco é olhar para a pessoa. E aí, vamos lá. Em relação a hoje, a gente tem o objetivo, então, de apresentar a Gestalt Pedagogia com alguns pressupostos teóricos e práticos, né, facilitando a compreensão nas experiências de ensino-aprendizagem. Essa é a proposta para hoje. Mediante isso, eu vou tentar desmembrar o nosso encontro de hoje em 2 objetivos específicos. Um, né, é com vocês identificar como a Gestalt Pedagogia ela vai ao encontro de demandas transversais, né, mas isso à luz da visão de homem de mundo, né, da cosmovisão da Gestalt terapia. Então, a gente tem esse objetivo específico. E tem o outro que, para mim, é muito rico, que a gente sai daqui com essa percepção, que é contribuir para a elucidação de como a Gestalt Pedagogia ela pode ser vivenciada em ambientes os mais diversos possíveis. Por isso que eu falei para a Camelinha que, no papel de mãe, ela poderia se ver já daqui a pouquinho com o que eu fosse citar. Se entre nós tiver algum administrador, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se entre nós tiver algum engenheiro, se entre nós tiver algum outro papel profissional que não seja só da educação exclusivamente, você é muito bem-vindo. Porque, no fundo, o que eu estou trazendo para a gente hoje aqui é a chance de falar de processos de ensino-aprendizagem, que são inerentes a qualquer atividade. Não tem para onde a gente fugir. Onde a gente estiver trabalhando, com o que a gente estiver trabalhando, a gente vai estar atravessado por necessidades que integram o ensino-aprendizagem. Então, mediante isso, qual foi a perspectiva, né? Eu revisitei uma referência básica da Gestalt Pedagogia para a gente buscar pressupostos filosóficos e epistemológicos para embasar um exemplo prático que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a ideia da nossa reflexão é a gente tentar, a partir de tudo que a gente está conversando, a gente junto construir um lugar de compreensão ampla, sabe? Então, prestem bastante atenção. Entenda, eu estou falando dessa obra, que é Elemento Base, que é lá, na verdade, essa é a 3ª edição, né, de 85, mas a partir dela, outros desdobramentos vêm acontecendo no estudo da Gestalt Pedagogia. Então, a partir dessa obra, a gente vai trazer as reflexões de hoje. Na prática, né, como o próprio nome Gestalt Pedagogia já traz, a gente precisa alinhar o nosso saber, a gente precisa estar na mesma página. E, peraí, eu estou olhando para o processo de ensino-aprendizagem. Então, como que isso é configurado? Como que se apresenta? Eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para quê? Como que eu posso identificar, né, nesse contexto todo, que a maneira como eu me aproximo, eu me dou conta que o todo é algo diferente da soma das partes? Será que, de fato, eu estou me dando conta disso? Será que... Peraí. Será que 1 mais 1 é 2? Ou 1 mais 1, a depender do contexto, pode ser 3? E aí, nesse ínterim, o interessante é a gente ir se percebendo, né, como que a Gestalt Pedagogia ela se afina com as leis da Gestalt, no que diz o que Kim acabou de trazer foi o exemplo clássico da dinâmica entre figura e fundo, no que concerne à semelhança, à proximidade, há um termo que a gente conhece na Gestalt como pregnância, que diz respeito à boa forma. Aquela situação que não houve o fechamento, que a gente de fato precisa dar o enlace final para acontecer o fechamento. Então, de que forma a gente começa a trazer elementos da Gestalt, as leis da Gestalt, para a compreensão dos processos de ensino-aprendizagem. Inclusive, né, questões básicas, como o aqui e agora, enfim, homeostase, campo, enfim. Então, de antemão, a gente precisa estar na mesma página, compreendendo que a proposta realmente é que a gente possa começar a imaginar, a identificar como que o olhar da Gestalt, a visão de homem de mundo da Gestalt, se faz presente
na perspectiva da Gestalt Pedagogia. E, para tanto, eu gostaria que a gente agora, nesse momento, percebesse que eu me aproximo de um modus operandi, né, de um formato de olhar para a educação, manejar a educação, estar em processo com aquela pessoa que está aprendendo, seja criança, adolescente, adulto, idoso, mas naquele exato momento eu preciso me aproximar dessa pessoa e olhar para como ela se apresenta no presente. O enfoque é se ela consegue hoje, nesse momento, concatenar a teoria que é posta com a prática do que ela vivencia agora, no presente. Isso tudo sem negligenciar a dimensão corporal. Assim como na Gestalt, a gente faz todo um movimento de evitar a intelectualização, como é que a gente poderia, no processo de ensino-aprendizagem, ir integrando os aspectos corporais? Será que o fazer, o saber fazer, está exclusivamente no campo cognitivo? A gente está falando de uma questão que é do tangível, que é da experiência. É como o corpo se coloca diante de esse meu limite com o mundo. Não vou pedir para uma criança de 5 anos carregar nas costas 100 quilos, porque existe uma questão que é de uma dimensão corporal, mantendo as devidas proporções, aquilo que está sendo apresentado, esse lugar do ensino-aprendizagem, que traz uma carga, traz uma bagagem, é proporcional aos desafios que essa pessoa, do lugar onde ela se encontra, da forma como ela se encontra, ela tem condições organísmicas de apreender isso. E aí, junto com tudo isso, a gente não pode esquecer a ênfase, né, que a Gestalt traz consigo, na sua base filosófica, do existencialismo. Ou seja, um exemplo clássico, a questão das escolhas e suas consequências. Será que a pessoa que está em processo de ensino-aprendizagem, ela é colocada em prova de entrar em contato com as suas escolhas? Ou simplesmente ela recebe como um depósito, ela nem escolhe, vem e ela recebe passivamente, sem nem se dar conta da importância daquilo ou não para ela, para o futuro, para o passado, para o contexto social e histórico que ela está inserida. E a gente não pode esquecer que a gente está começando a se aproximar de um lugar que é de perceber que a Gestalt Pedagogia, em sua origem, ela traz uma carga da própria psicologia humanística, que tem uma estrutura que também identifica esse ser humano no contexto social, filosófico, político que ele se encontra. E aí eu vou fazer uma pausa para a gente poder lembrar de um detalhe. Ei, deixa eu chamar você aqui para a gente falar um detalhe. A Gestalt terapia, ela surgiu de um contexto de contracultura. Então, em alguma medida, a Gestalt pedagogia surge para a gente num contexto de estar muito atento a alguns modus operandi da educação que andam vigentes por aí. E existe quase um tom rebelde de provocar novas formas de entrar em contato, né, com estilos de aprendizagem, estilos de ensino, que talvez sejam disruptivos com o que a gente vinha vendo, vinha tendo até então. Mas peraí, para tudo. Até esse ponto que a gente chegou, a gente precisa enxergar 4 teses centrais. Mas antes de avançar, eu quero saber de vocês. Como é que está chegando aí? Estou indo rápido demais? Está tranquilo? Está instigante? Alguém dê feedback, pelo amor de Deus? Está tudo bem? Estamos sobrevivendo? Não, acho muito legal essa coisa que você traz aí, que tem a ver com essa coisa da gradação também, né? Não adianta querer enfiar tudo pela goela abaixo ali se a pessoa não tem condições, né? Não. E nesse momento, eu vou começar a contar com a participação de vocês. Prestem atenção.
Até para a gente ir equalizando o nosso conhecimento e sabendo se eu estou conseguindo me fazer entender, eu vou apresentar agora 4 teses centrais. Em cada uma das teses, seleciona aí, anote no cantinho ou memorize uma palavra-chave que te chamou a atenção, né? Ou uma frase, um termo, alguma coisa que te lembra, que chama a atenção, porque no final das 4 teses eu vou apresentar uma imagem. Então eu quero que a gente faça associações disso que vocês acabaram de perceber, essa palavra-chave que vocês tiraram das teses, com a imagem que eu vou apresentar. Pode ser? Vamos lá, repetindo. São 4 teses. Em cada uma das teses, resgate uma palavra-chave. Combinado? Vamos exercitar juntos aqui o primeiro, por exemplo. 4 teses. A primeira, né? No centro das atenções está a pessoa que vivencia. Como fenômeno primário no estudo do ser humano, é colocado no centro, né? A vivência é colocada no centro. As explicações teóricas, sabe? Aquela questão do comportamento observável, tudo isso se torna secundário à luz do vivenciar e seu significado para o ser. Então, na prática, essa primeira premissa, né, essa primeira tese é: no centro das atenções está a pessoa que vivencia, e a gente está olhando à luz da vivência dela e seu significado para o ser. Guarda aí alguma palavra que te chama a atenção, alguma frase. Certo? Vamos seguindo. Essa é a tese 1. São 4. Vamos lá. Tese 2. Vê o que te chama a atenção também. Ó. A ênfase ela é dada às características especificamente humanas, como capacidade de escolher, a criatividade, avaliação e autorrealização. Em contraposição a uma concepção mecanicista e reducionista do ser humano. O que tem aí que te chama a atenção? Tome nota, guarde. Vamos lá. Vamos para uma terceira tese. A escolha das questões e dos métodos de pesquisa, quando a gente pensa em ensino-aprendizagem, é ditada pelo sentido dos fatos, em contraposição à ênfase na objetividade, em detrimento do sentido. Então, a proposta de a gente olhar o processo de ensino-aprendizagem é no sentido dos fatos, não assim, né, se entregue à objetividade das questões em detrimento do que de fato faz sentido. Tome nota. E uma quarta tese é, vamos lá, a preocupação central é a manutenção do valor e da dignidade do ser humano, existindo o interesse pelo desenvolvimento das forças e capacidades inerentes, então, de todo ser humano. Então, nesse sentido, o ser humano ele assume no descobrimento do seu eu, no seu relacionamento com os demais entes humanos e com os grupos, né, sociais, essa posição central. A gente está falando, então, de uma questão que envolve valor, dignidade. A gente está falando, então, de uma abertura para acolher esse desenvolvimento das forças que são inerentes a todo ser humano. Até aí, tudo bem? Agora, presta atenção. Segura ela. Segura ela, meu povo. Mafalda. É um diálogo da Mafalda com a mãe dela, sabe? A mãe dela mandou ela fazer alguma coisa. Por exemplo, estudar. Aprender alguma coisa. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando. Eu sou sua mãe. Se essa é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Que palavras vocês tiraram agora há pouco, vocês resgataram, que de algum modo caberia nesse contexto de Mafalda? Quem pode traduzir para a gente aí? Tem alguma dessas palavras que vocês trouxeram, que vocês apontaram, que chamou a atenção, dessas 4 teses para trás, que encaixa direitinho
nesse diálogo de Mafalda com a mãe dela? O que tem que chama atenção? Quem pode partilhar? Alguma coisa, qualquer coisa. Eu acho que a primeira, né, que você me chamou a atenção, que é a questão do centro, né? Que às vezes me veio uma imagem assim, que às vezes quando a gente tira uma imagem em grupo, né, uma fotografia em grupo, a gente avalia se a foto é boa, se a gente saiu bem, não interessa se os outros como é que eles estão, né? Se a gente está bem na foto, Apaga, acho que apaga, não ficou bom, não fiquei bem não, apaga. A pessoa como centro. Perfeito. Gente, quem olha aqui de fora, está passando aqui por trás de mim, ouve a gente dialogar sobre isso, não está entendendo que a gente está falando sobre ensino-aprendizagem. Vocês conseguem ver conexão dessa imagem, desse diálogo, sobre algo que diz, algo que permeia o ensino-aprendizagem? A ideia é a gente começar a perceber que, de alguma forma, o ensino-aprendizagem está em tudo, o tempo todo. Qual é a lente que a gente coloca para enxergar isso? Qual a nossa abertura de se fazer entender? Diga lá, Leônia. Eu Acho que Leônia vejo aí como muito importante a Hum. construção do sentido para o sujeito, entende? Então, assim, eu acho relevante a atividade na construção do conhecimento, né? E o respeito ao sujeito, à individualidade, ao pensar daquilo que o sujeito significa. Pronto. Algumas críticas que talvez se recebesse é o seguinte: você está esperando a criança querer estudar na hora que ela quer estudar, ela não vai estudar nunca. Então, entendam, a questão não é uma liberdade destituída de responsabilidade, mas é, em um determinado contorno, como que isso é apresentado? Porque entendam que, aparentemente, há uma imposição. A pessoa está mandando e a fala vem de cima para baixo, literalmente. Não tem uma mãe agachada, olhando de igual para igual e tentando dialogar sobre um contexto. Entende? E aí, a partir disso, né, desse mínimo recorte, eu queria ir avançando com vocês em mais aspectos. Vamos lá. Vamos tentar, então, relacionar essas quatro teses centrais com os conceitos de gestalterapia. Então, lembrando que existe um lugar que realmente é de estímulo ao autossuporte, com uma conceituação básica, que dentro do possível, cada vez menos a pessoa recorra ao heterossuporte e que ela possa caminhar na direção de criar condições de um autossuporte, que ela possa contar menos com a mãe, com o chefe, com a professora, e que para determinada atividade ela possa ter autonomia de constituir um autossuporte. Mas isso também é num contexto de totalidade, integração. O ser humano, né, com essa unidade de corpo, alma, mente e espiritualidade, e que a gente pare de achar, né, que passado, presente e futuro são três caixinhas, onde, na verdade, a gente está aqui junto, né, nesse exato momento, vivenciando esse pacotão que não para. Não são três caixinhas separadas. Estava no passado, agora estou no presente, amanhã estou no futuro. Não, peraí. Ele está falando do mesmo ser que transita na linha do tempo. Essa unidade, meu povo, né? De se aceitar e se modificar, de flexibilizar-se, da possibilidade de flexibilização. Deixa eu ver se eu consigo... Esse slide é desmembrado em dois. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só um outro para a gente concluir esse raciocínio. Pronto. No caso, a proposta é a gente observar que nessa pegada de ainda olhar, né,
os conceitos da Gestalt, eu estou me aproximando da educação, identificando isso, né? O ser humano como determinante, determinado, não está desconectado do meio, que existe um lugar de contato e fronteira de contato, de aproximação e distanciamento, percepção de ângulos diferentes, dão ênfase diferente, o lugar do dar-se conta, aqui e agora, e o próprio papel da experiência, do entrar em contato com. Então, tudo isso são conceitos que a gente vai começando a se aproximar para olhar para isso com muito vigor na educação. Aí presta atenção. Está lá. Bom, então o nosso país limita-se com e para dentro, com nós mesmos. A senhora nunca notou nele um certo ar de claustrofobia, professora? Mafalda, nesse exato momento, o que ela está falando aí? Para além do momento conteudista. Que aspectos sociais, políticos, históricos, emocionais, vivenciais, a professora poderia percorrer por ela, por esse lugar que ela apresenta já. E aí, meu povo, tem um lugar, né, muito sensível da Gestalt, que a gente precisa fazer a associação disso com o lugar do ensino-aprendizagem, que é realmente esse processo do dar-se conta, que é o processo de assumir-se, né, assumir-se diante de um contexto que, imagine só, no processo de aprendizagem eu estou assumindo eticamente, responsavelmente, as decisões fundantes dessa autonomia. Então, quando eu me dou conta, eu me aproximo dessa visão, né, que concebe um ser criativo, com capacidade de autorreflexão, decisões, escolhas e valores. No exercício de se aproximar de algo que é novo para mim, me distanciar, e se aproximar de algo que é novo para mim, que eu não conheço, me distanciar, eu vou criando um espaço de contato com essa possibilidade de aprendizagem que cada vez mais eu posso ser convocado para assumir eticamente, responsavelmente, o meu lugar diante disso. Qual é o meu lugar diante disso? O que eu faço com isso? Qual o tanto disso que me pertence? Qual o tanto disso que não tem nada a ver comigo? E aí, vamos nós. Nesse exato momento, a gente começa a, de fato, com tudo isso introdutório, chegar a olhar para perceber minimamente quais seriam os objetivos da questão de pedagogia, né? Qual seria, de fato, os objetivos da Gestalt de Pedagogia? Vamos lá. Imagine agora, nesse exato momento, aquela visualização que você teve, quando eu perguntei aquela série de questões, aquela viagem que você fez. Entenda que, de algum modo, aquele marco que você teve, aquela imagem, aquelas pessoas que estiveram com você, aquelas pessoas que facilitaram, até que ponto elas realmente conseguiram, por isso que você traz a memória, e a memória ela não é cognitiva, ela é emocional, elas facilitaram o lugar do autoencontro. Você consigo mesma, você consigo mesmo. Até que ponto você ficou diante de um momento de autorrealização? Quando alguém cita superação, por trás disso, o que é que tem de autorrealização? Até que ponto ali, naquele processo de ensino-aprendizagem, há uma recuperação das partes perdidas ou que foram reprimidas e que eu tenho chance de ser quem eu sou enquanto eu aprendo? De que forma isso está compondo o lugar do crescimento pessoal? O meu desenvolvimento, né, como um todo. De que forma o fato de eu ter aprendido, isso aumentou a minha responsabilidade diante de outros passos mais complexos que vão ser dados lá na frente, em função de eu já ter aprendido esse pré-requisito.
de que forma aquela pessoa que estava comigo facilitou o estímulo da consciência. E de que forma, né, há esse lugar da concentração sobre o aqui e agora. Eu volto nesse slide para perguntar para vocês. Não importa com que vocês estejam trabalhando nesse exato momento. Não importa com quem você está trocando, né, a chance de ensino-aprendizagem. Mas se a gente fosse usar esses pontos como critérios, será que eu consigo usar eles só como uma avaliação? Eita, eu estou facilitando o autoencontro? Eita, peraí, eu estou criando condições para autorrealização? Quando eu estou planejando, né, ensinar isso para o meu filho, eu estou, nesse momento, facilitando ele recuperar as partes perdidas? Se tem alguma coisa que seja reprimida, ele tem espaço de colocar à tona, trazer à tona? Eita, aqui no ambiente de trabalho, nesse movimento da gente precisar aprender tal tarefa, isso está integrado com o crescimento pessoal ou isso é só o crescimento para a empresa? Está desconectado com o crescimento pessoal? Eita, peraí, de que forma isso aqui está gerando de fato uma nossa responsabilidade? Eu estou estimulando os processos de consciência, de dar-se conta? A pessoa, quando ela consegue estar aqui agora, ou ela está aqui, só de corpo presente, mas ela está em outro lugar. De que forma a gente consegue estar aqui agora? E aí, meu povo, para tudo. Tem uma questão-chave que eu preciso que vocês me respondam. Presta atenção na pergunta. Tcharam! Tcharam! Presta atenção. Eu primeiro desconfio para depois confiar? Ou eu primeiro confio para depois desconfiar? Eu quero ouvir vocês, mas eu quero ouvir de forma honesta. Eu primeiro desconfio para depois confiar? Eu primeiro confio e depois desconfio? Contem para mim. Não adianta fugir da resposta, viu? A cabeça no travesseiro mais tarde. Diga aí, quero ouvir alguém. Que tá tudo bem alguém ter falado no chat, viu? Porque vai que a pessoa não quer dar as caras, né? Mas digitou. Depois tu vê aí se alguém diz. Ah, tem umas em cima do muro aqui. Tá, um depende aqui da Leônia. Pronto. Porque Socorro. assim, Diga aí, Leônia. porque assim, Ciro. Não, assim, é complexo porque assim, tudo vai depender, né, de como eu me sinto no contexto, entende? Uhum. Mas é bom o seu comentário, Leônia, o seu comentário honesto, sabe por quê? Porque a minha provocação, ela tem um sentido. É porque a gente está trazendo um olhar, um novo olhar, e se eu já chego para tudo que eu olho, colocar a lente da desconfiança, eu não vou conseguir acessar o outro, sabe? Então, minha provocação é porque, assim, por enquanto, aí depois disso, a gente olhar para isso, aí vamos falar de ensino-aprendizagem. Então, existe um pré-requisito. Quando eu olho o ser humano, ele como ele é, a minha tendência, tá? Vou usar a palavra tendência, é primeiro desconfiar para depois confiar? Ou a minha tendência é primeiro confiar e depois desconfiar? Isso diz muito de como a gente vai se colocar nos passos seguintes, sabe? Seria essa a provocação. Então tá tudo bem, você está correta, depende mesmo, é isso mesmo. Mas eu vou deixar aí latejando aí. Peraí. Não, eu vou levar para minha terapia, não preciso nem responder isso agora não. Peraí.
Eu né? falo assim, como é que eu me sinto agora nessa relação? Entende? Pronto. É nesse sentido que eu falo. Eu Mas vou, se eu eu for vou colocar. Se eu... compactuar isso com Leônia, porque eu acho que tem muito isso, né? No momento de que eu vivi. Então, eu, pessoalmente, estou tendenciosa a confiar. Uhum. Mas não é porque eu acho que todas as pessoas são confiáveis, então. Eu não escolho nenhum. Isso. Eu não estou pedindo um lugar de ingenuidade, né? Um lugar de Entendeu? inocência. Então é mais ou Isso. menos, eu concordo aí. Eu estou aí junto com o Leão. A gente é muito sensível. Quando eu trago isso, né? A gente primeiro confia, depois, né? Para depois confiar. Primeiro desconfia para depois confiar. Essa pergunta ela não está desconectada do que a gente vai falar agora, porque a gestaltopedagogia ela parte de algumas suposições antropológicas que são básicas. Então, deixa eu partilhar com vocês aqui. Vamos lá, vamos entrar em sintonia. A gente precisava olhar, dentro do possível, Agora, esse indivíduo, esse ser humano. pedagogicamente, Diga, Leônia. não, pedagogicamente, nós, Uhum. como pedagogos, educadores ou professores, né, a gente tem que instigar que a curiosidade, fazer com que o sujeito, né, esteja constantemente e desenvolver a criticidade, né, do sujeito, ou seja, né, estimular que ele de alguma forma, não receba nada pronto, né? Pronto. Mas até a minha própria proximidade ou distância desse sujeito diz a respeito disso. Se a minha tendência é primeiro confiar ou primeiro desconfiar. Até a maneira como eu me aproximo, a maneira como eu chego, isso pode modelar, sabe? A gente parte do A pressuposto... relação, né? Esse sim, a relação, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente parte do pressuposto, né, que o ser humano, esse ser humano, ele se apresenta como um organismo digno de confiança. A gente parte do pressuposto, né, que esse ser humano, ele carrega em si realmente um enorme potencial de possibilidades. A gente está diante de um ser que é social, e é por si ativo, e que ele vivencia aspectos de impermanência, viu? Esse processo é impermanente. Eu estou diante de um ser humano, né, e que, na verdade, no fundo, o que se visa é um desenvolvimento global de suas capacidades e possibilidades. Suas ações só podem ser compreendidas, está errado aí, só podem ser compreendidas em sua totalidade. Então, a gente, nesse exato momento, quando traz a questão de pedagogia, a gente precisa só se afinar a esses pressupostos antropológicos aí de como a gente enxergaria teoricamente o homem, sabe? Essa é a pauta, essa é a ideia. Mas eu quero começar a caminhar com vocês para uma análise prática. E antes de apresentar uma situação concreta, eu preciso recapitular uma sintonia com vocês. Agora a gente vai começar a entrar numa pegada que é uma pegada emocional, que atravessa o processo de ensino-aprendizagem. Combinado? Presta atenção o que eu estou propondo, qual é a lente que eu quero que a gente coloque nesse momento. Né? Nesse exato momento, a ideia é que a gente saiba, sinta, que é preciso transmitir a quem está no processo de ensino-aprendizagem, né, o sentimento de que pertence, o sentimento de que faz parte. Ixi, já estava tão gelado. A gente precisa observar, né, a nossa sintonia nesse momento é aqui, assim, olha só, a dignidade dessa pessoa deve ser preservada. Opa, e inclusive é preciso transmitir o sentido de equivalência, de que assim, ele vale tanto quanto os outros. A gente vai se aproximar desse contexto, lembrando que a coragem e a autoconfiança devem ser preservadas. E se a gente perceber que não está preservado, né, que foi prejudicada a coragem e a autoconfiança, então a gente vai trabalhar para restabelecê-la.
Então, entenda. Nesse momento, a sintonia que eu quero que a gente entre aqui, para uma situação prática agora, é isso. É lembrar desse sentimento de que o outro pertence, de que ele faz parte. É lembrar desse sentido de que ele vale tanto quanto os outros. E reforçar a coragem, reforçar a autoconfiança. Vamos embora? Tudo isso no aspecto de ensino-aprendizagem. Vamos lá. Prestem atenção. Felipe, você que já fez o primeiro ano, me conte, como é a escola? Puxa vida. Como é que chega aí, meu povo? O que grita a atenção aí? Queria ouvir de vocês um pouco. Me contem. Diga lá, Karina. Você quer partilhar? Deixa eu partilhar. Quando você fez aquele primeiro exercício com a gente, né, da gente se conectar, Uhum. é muito interessante, porque a gente só se conecta a experiências que eu acho que tem o afetivo, né? Apesar de surgirem vários nomes, mas a afetividade ela é fundamental para que essa memória ela fique registrada, né? Então, quando eu amo Mafalda, estou curtindo demais aqui essas tirinhas que você está trazendo. Quando eu olho, né, para o Felipe aqui, né, que está interagindo aqui com a Mafalda, é como se não tivesse tido, vamos dizer, emoção, né? Você vê o Felipe assim muito apático, né? Sem saber nem sem uma lembrança, né? Do que partilhar, né? Sobre essa escola desse primeiro ano que a Mafalda faz referência, né? Ah, você que já fez o primeiro ano, me conta aí. Então, é como se ele tivesse passado por esse primeiro ano, né? Sem um vínculo afetivo, né? Eu acho que essa apatia mostra muito isso. Então, não tem como a gente aprender, né, sem emoção, sem afeto, sem vínculo. Não tem. Eu acho que passa como se a gente passasse num caminho e não percebesse nada, se nada nos chamasse a atenção. Isso mesmo, Karina. Por aí. E o importante da sua fala, sabe o que é fazer a minha provocação que eu faria em seguida, a gente imaginar, por acaso essa cena são entre duas pessoas que têm essa faixa etária média e essa experiência escolar do primeiro ano. Mas eu convido vocês a pensarem, poderiam ser dois adolescentes com a experiência de aprendizagem qualquer. Como é que estaria esse vínculo, né? Esse afeto que Karina traz agora. Por isso, dois adultos falando sobre processos no trabalho. Poderiam ser dois idosos que estão se aproximando de 70 anos e tendo que lidar com o aprender a viver com a aposentadoria que vai ser compulsória aos 70 anos. Eu estou falando de processo de aprendizagem quaisquer. Então, que a gente possa ir compreendendo que é para além do ensino-aprendizagem na sala de aula. Diga lá que... Não, o que chega para mim acho que é justamente essa questão da motivação, né? O que motiva uma ação de estudo, né? Que quando a gente ingressa no sistema escolar, a gente vira pré-vestibulando já, né? Então, tudo são matérias
visando uma pontuação específica que você consiga ser aceito num padrão, num nível escolar lá, né? Então, para mim, o que eu vejo assim é que o quanto que de repente essa vinculação com o assunto que a gente gosta, né, e tem vontade de estudar mesmo, e o quanto que isso é um fator que o docente consegue também transmitir, né? Então, tem pessoas que de repente são da área da saúde, mas tiveram professores de exatas que marcaram a vida da pessoa, né? Ele gosta de matemática porque como o professor deu aula, né? Umas coisas assim. Exatamente. E eu vejo hoje na minha segunda graduação, né, de psicologia, que eu tenho muito mais gosto de estudar porque eu quero ser melhor naquilo, né? Então eu Uhum. procuro mais assuntos e realmente tem essa vinculação emocional, né? Então, aqui no chat estão colocando isso também, né? Essa questão da vinculação afetiva, né? Essa questão a Socorro coloca aqui, né? Fica o medo para quem vai ingressar no processo de ensino-aprendizagem, né? E fala também que isso vale para qualquer período, né? Uhum. Exatamente. E aí, a partir disso, deixa eu só caminhar um pouquinho, deixa eu ir avançando com vocês para a gente chegar no ponto onde eu gostaria. Vamos lá. Então, vamos complexificar essa nossa análise prática, ok? A abordagem da Gestalt-pedagogia, então, ela dialoga, a partir disso que a gente está vendo, né? Ela dialoga com autoconscientização e ampliação das próprias possibilidades, dos modelos de comunicação e do comportamento, e das possibilidades de mudança direta do meio social. Esse diálogo que a gente está trazendo é na proposta de proporcionar discernimento sobre o próprio funcionamento das relações históricas e sociais, né? Esse funcionamento nos contextos interpessoal e social. A ampliação das possibilidades de escolha do indivíduo, quanto a si próprio, quanto aos outros em relação ao mundo. E criar premissas para o discernimento da interdependência e assim possibilitar a representação ativa de interesse. Então, quando a gente pensa, né, na Gestalt-pedagogia, vamos tentar identificar como que, nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente está conseguindo promover tudo isso, provocar tudo isso, trazer à tona todas essas possibilidades. E mais difícil, o que a gente tem que se desfazer das nossas referências sobre educação passada para conseguir, de fato, enxergar isso aqui. E aí, vamos para uma questão clássica. Prestem atenção. Então, a partir do que vimos até aqui, como lidar com essa questão abaixo, sob a ótica da Gestalt-pedagogia? Vamos lá. Em pleno desenvolvimento, completados 3 anos de idade, Lara demonstrava contato sadio com o ambiente ao redor. Os adultos conversavam sobre o contexto. Dia das Mães, presente. Eita, já Dia dos Namorados, lá vem mais presente. Consumismo. Dia dos Pais é quando mesmo? Mais presente. De repente, Lara interrompe o assunto adulto, alertando geral. No Dia das Laras, eu quero ganhar um presente, tá? Diante de tudo que a gente vem conversando hoje, como manejar um contexto desse? Porque tem formas de ensino-aprendizagem que poderiam ser: tá bom, meninas, deixa de se intrometer em conversa de adulto, fica na tua. Ou, e deixa passar batida, a vida segue. Mas como a Lara deixou uma bola quicando, e nós, no processo de ensino-aprendizagem, munidos da Gestalt-pedagogia, a gente pode dar um chute para o gol. Gente, baseado em fatos reais, tá? Lara, minha afilhada, minha sobrinha, hoje com 18 anos. Pudera eu, naquela época, ter o conhecimento que eu tenho hoje, como é que eu me aproximaria dela nesse contexto? Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho. A partir dessa situação que está posta, e a partir de tudo que a gente veio vendo agora, né, veio costurando juntos, o que chama a atenção de vocês? Que
pegada é essa que a gente pode, né, aproveitar, fazer um enlace? Desse pouco tempo que a gente está junto, o que que a gente já pode já se aproximar desse contexto com outros olhos? Queria ouvir de vocês. Quem é que está à vontade em partilhar? O que que grita? Pois é, assim, eu confesso que eu tô, o que tu está trazendo, Ciro, está tocando muito, né? É porque eu já tenho uma certa idade, né? Não sou velha, mas tenho uma certa idade, né? E assim, eu lembro que eu só fui culto Oi, Leone, eu acho que seu áudio falhou um pouquinho. Eu estou de um interessado educador, em... o professor, um conteúdo, né? Pronto, pronto. Voltou. Tá me Hum. escutando? Agora sim. Pronto. E que o professor educador ele estava muito preocupado, né, em trazer o conteúdo pronto, né? Então, assim, não tinha espaço de fala para o aprendente. Ô, Leone, eu estou interessado em ouvir você. Estou curioso, Se mas o seu apiou áudio... e intuiu, né? O significado óbvio. Leone, Me experimenta escutou? fechar o seu vídeo, ou então mandar pergunta via chat que eu faço aqui pro Ciro. Me escutou, Mas não? deu umas cortadas, viu, Leonia? Se puder fechar o vídeo e falar só no áudio, aí se repete. Bom, enquanto a Leone volta aí, Ciro, o que fica para mim, acho que é essa Tá me comparação que ela faz, né? Da qual que é a necessidade da Lara nesse momento, quando ela vê que todo mundo tem o seu dia, né? Exatamente. A gente se aproxima dessa pessoa e olha para ela como centro e tenta compreender ela, como ela se apresenta, quase que com uma postura fenomenológica mesmo, né? Como é que ela se apresenta? O que ela traz? Que lugar de percepção de mundo, de visão de mundo, a gente está corroborando para que ela tenha, né? E como é que ela se apresenta aqui agora? Diante disso, Dela para a né? presença dela, né? Vânia, você quer partilhar? Abrir aqui o microfone? Abrir? Estão ouvindo? Abriu. Não, eu estou dizendo assim, a fala da Lara, eu trouxe muito para ela, né? Do mesmo jeito que teve o namorado, o Dia das Mães, dos pais, ela deu um jeito de mostrar a importância da presença dela ali, quando ela disse que seria o dia da casa da Lara também. Então, naquele momento, bastante evidente. Muito bom a gente tá olhando para ela como ela se apresenta no presente, porque realmente pode ser que no presente ela esteja trazendo um lugar egóico do desenvolvimento, mas a forma como se apresenta, a maneira como ela traz, não está desconectada de um recorte social, histórico, cultural, né? Do manejo do lugar de aprender que ela está nesse exato momento. Como é que está a nossa disponibilidade de poder se aproximar com a lente da questão de pedagogia e fazer com que isso seja um grande ensaio de aprendizagem para ela. E aí, meu povo, a partir disso tudo, vou trazer um trecho, né,
do que o livro traz, a gente está em sintonia, né? Para além do ambiente escolar. Então, enquanto eu leio, vamos pensando se isso cabe para quais ambientes outros. A abordagem essencial da Gestalt Pedagogia, ela é formulada resumidamente, partindo das necessidades dos indivíduos, tenta desencadear um processo de crescimento, que tem como meta a modificação do indivíduo do meio. Desde que o ser humano aprende a ser ele mesmo, modifica-se também o seu relacionamento com o meio. Por outro lado, ele reconhece que, para achar-se a si mesmo, deve também modificar o seu meio. Enfatiza o paralelismo e a relativa simultaneidade dos dois aspectos. De um lado, encontrar-se a si mesmo, e de outro, atuar sobre a sociedade. Tudo isso, né, que de forma resumida traz um pouco da perspectiva da Gestalt Pedagogia, isso se aplica só no ambiente escolar, exclusivamente, né, o de encontrar-se a si mesmo e atuar sobre a sociedade, eu consigo trazer isso para outros ambientes, né? Aí eu vou fazer uma provocação para os psicólogos. Ah, então a Gestalt Pedagogia é só própria de quem é psicólogo escolar. Aí um olhar que ele vai levar só para o ambiente escolar. Opa, peraí. Até que ponto, se eu estiver trabalhando no hospital, eu posso lançar mão de Gestalt Pedagogia? Se eu for um psicólogo organizacional, quais são os momentos que eu lanço mão da Gestalt Pedagogia? Quais são os lugares na psicologia comunitária que eu poderia lançar a mão? Aí eu estou fazendo só, né, dentro da grande árvore, o que é a psicologia, outros lugares que dizem da chance de utilizar a Gestalt Pedagogia. E aí, o convite que eu faço é a gente pensar junto. Para além de ambiente escolar, que outros lugares, quando eu olho a minha vida, quando eu olho o dia a dia, eu vejo que, de repente, é possível carregar essa visão de homem, essa visão de mundo. Para ficar cada vez mais claro, né? E aí, no fundo, para não concluir, mas para deixar vibrando, né? E a gente pensar sobre os lugares que caberia a gente pensar sobre isso, aí o que eu trago aqui. Vamos pensar juntos. Que lugares que eu, de repente, poderia, né? São lugares que eu vou facilitar, conhecer e reconhecer, bem como desenvolver as próprias necessidades e interesses. São lugares que são possíveis de perceber as possibilidades de aumento dos potenciais de ação e vivência, que tem esse lugar do experienciar. Para além da escola, né? Formar relações produtivas que se renovem constantemente entre o que é da disciplina e da espontaneidade. Peraí, o que é de uma necessidade que é instantânea, que surgiu agora, ou de uma necessidade que precisa hierarquizá-la na expressão dela? O que é que diz assim do lugar que é de uma livre decisão, mas em contraponto à responsabilidade? O que diz do lugar de polaridade, por exemplo, de proteger e ser protegido? Então, eu consigo levar a Gestalt Pedagogia para onde? Se eu sei que com ela tem esse aspecto da autodeterminação na consciência dos laços sociais. Que junto com a Gestalt Pedagogia, eu estou falando também de um engajamento social de autorresponsabilidade. Que o que permeia a Gestalt Pedagogia fala de um estímulo à autonomia pessoal, à capacidade de vivência, à sensitividade e uma abertura para a exigência de situações. Ou seja, né, aquela capacidade que a gente pode ter de responder, né, de prontidão a uma demanda que chegue agora. E que, a partir disso, né, que eu tenho um manejo de como agir com ela. Compreender se essa demanda é minha ou se não é, e se for minha, qual o tanto é a minha responsabilidade, de que forma eu me coloco integrado aqui. Quando a gente olha essa tela, né, que retrata, de forma resumida, então, os objetivos da Gestalt Pedagogia, isso cabe onde? Em que lugares que eu frequento? Em que lugares que você frequenta? Num partido político?
Isso cabe no meu condomínio? Isso cabe em que lugares que possam ter momentos de ensino-aprendizagem? Ciro, Diga lá, Márcia. essa questão, né, que você coloca, eu acho que ela vai ser uma postura, né? Na realidade, ela cabe em todos os lugares, porque é uma atitude pedagógica, né, de respeito ao indivíduo, a todos esses itens que você colocou, né, Pronto. para que a pessoa, porque, segundo Paulo Freire, nós estamos sempre aprendendo, né? Então, esse momento de ensino-aprendizagem é uma constante na vida e na nossa vida profissional, aonde quer que a gente esteja, né? Eu acho que a gente vai estar aprendendo e ensinando e dentro dessa filosofia, né? Dessa visão de mundo da Gestalt e dessa forma de colocar o outro como centro da sua atenção e da sua, vamos dizer assim, da sua vinculação, né? Poxa, Márcia, que bom ouvir você, né? E perceber como chega a você aí. Isso mesmo. É uma questão de postura. Quem mais que chega aí, meu povo? Vocês apontariam um lugar? Diga lá, Camila. Olá, eu não vou aparecer, porque eu estou com a minha cabeça assim, latejando de dor, mas eu estou aqui. Obrigado pela presença. Assim, Ciro, quando você foi pontuando, né, me remeteu muito, por exemplo, ao meu lugar hoje, né, dentro do local de trabalho, porque assim, a gente lida com o sofrimento familiar, né, e aí de várias configurações diferentes, a gente lida, assim, 100% com sobrecarga materna, com solidão materna, né, por exemplo. E a gente lida com comportamentos assim, a gente lida, vamos dizer, com expectativas e geracionamentos das famílias em relação aos comportamentos das crianças, né? Então, assim, eu vejo muito um papel na psicologia realmente de psicoeducação, que a gente chama, né? De, assim, de ter realmente um saber, porque a gente tem realmente um saber que a gente pode, com muito cuidado, ir conduzindo, né? Então, olha, a criança se comporta tal, tal. Quantos anos tem a criança? 2 anos, e ela quer me afrontar e não sei o quê. Ai, eu tenho esse lugar que eu posso. Olha, nessa idade, a gente espera isso. Nessa idade, comportamento tal, ele é compatível com a idade, né? Vai acontecer. E assim, conduzir, né, com mais assim, respeitando, né, a limitação daquela família, o momento daquela família, as expectativas daquela família, né? Mas isso é muito. Tu tá sorrindo e eu tô sorrindo aqui também, porque isso é muito lindo. E eu tenho isso hoje como um papel. Orientação parental é, assim, indispensável. E a psicologia faz, para fazer, né, a todo momento. Eu vou passar a noite aqui, então é isso. Pronto, obrigado pela participação. Muito bom te ouvir, Camila. Meu povo, não sei se vocês estão observando, mas entre nós, entre os participantes, está Lara. Lara está entre a gente, prestigiando também. Ela estava na UNB, nem sabia que ela conseguia estar aqui. 15 anos depois, né? Do Dia das Laras. Meu pai Isso veio aqui me aí. perguntar o que que eu ganhei. Aí eu queria dizer que eu ganhei 3 irmãos. E agora são 4 Laras aqui em casa. Pronto. Obrigado, minha linda. Meu povo, diante disso, né,
A provocação que eu faço com vocês, para a gente ir conduzindo para o encerramento, é que a gente possa pensar: que imagem é essa? O que essa imagem diz? O que é que essa imagem traduz com tudo que a gente conversou hoje? Que lugar é esse que eu venho me percebendo, me permitindo, sentindo e trazendo à tona chances de ter novas formas de enxergar o ensino-aprendizagem? A partir dessa imagem, né, de tudo que a gente conversou hoje, alguém deseja, né, fazer alguma colocação, pontuar alguma coisa, para a gente já ir caminhando na direção do encerramento? O canal está aberto. Sinta-se à vontade. Para mim é uma imagem muito forte, assim, né, de realmente abrir e facilitar o caminho para os outros ali, né, e a pessoa mesmo ali, ela tá pisando no mato, tá caindo, tá colocando o pé na lama, né, tá sentindo todo o impacto do ambiente ali, e atrás ele tá conseguindo facilitar, né, o acesso, né, então esse papel do facilitador no sentido literal da palavra ali, né, de realmente poder estar entendendo que aquilo pode ser acessado de uma forma melhor e que depende dele construir esse caminho aí, né, para que os outros possam trilhar. Então, o caminho que o facilitador trilha não é o mesmo que o que ele proporciona, né? Então, acho que é uma imagem bem forte. E aí, vamos observar, gente, como às vezes o próprio viver pede da gente flexibilidade. Olhe lá atrás um pouquinho. Se ele fosse reto, ele cairia dentro do lago. Então, entendeu? Então, assim, como a gente está falando de algo que é processual, como que a gente se coloca também de uma certa flexibilidade, contextualizada, né? Mesmo que seja né, assim, de uma maneira quase que rebelde, disruptivo, né? Mas de uma maneira contextualizada. Obrigado aqui. Quem mais? Alguém deseja partilhar, falar alguma coisa? Para a gente conduzindo para o encerramento. Como é que chega aí? Ou sintetizando em uma palavra o nosso encontro de hoje, fique à vontade aí escrever no chat também. Em uma palavra, nosso encontro de hoje. Conexão. Conexão, ótimo. Em uma palavra, nosso encontro de hoje. Aprendizado. Aprendizado, reflexão. Autoencontro. Olha que coisa boa, autoencontro. Karina falou encontro. Obrigado, Karina. Mafalda, Raíssa dizendo. No fundo, o que eu gostaria é que, para além de pessoas do âmbito da psicologia e da educação, realmente a gente estivesse aqui reverberando isso, como eu falei no início, né, para com administradores, engenheiros, as pessoas que atuam normalmente em áreas que são bem menos humanistas, né, e mais das matemáticas. Porque, no fundo, diante assim, Cira, porque isso aí é muito teórico, quero ver na prática. Então, para a gente começar a refletir sobre questões práticas. E aí eu convido vocês, isso é só um ensaio introdutório, né? Tem muito mais aprofundamento. Por exemplo, esse é o módulo de Gestalt de Pedagogia que eu vou dar no curso de formação de Gestalt Terapia, que a gente vai trabalhar
canais de avaliação. Como é que se daria a avaliação nessa perspectiva? Como é que a gente pensa sobre a avaliação nessa perspectiva? Cabe? Não cabe? É feita por quem? Né? E outros aprofundamentos do tema, que faz com que a gente tenha um outro olhar mais prático do dia a dia, como de fato isso poderia acontecer. Entende? Então, deixo aqui meu carinho, meu agradecimento, cada um de vocês, lê aqui as palavras direitinho, que referência. Quem quiser falar com o Ciro, tá aí, ó. Obrigado. Pois gratidão por tudo, viu, meu povo? Profunda gratidão. Como eu me sinto feliz de estar aqui ao lado de vocês, né? Dando chance de a gente crescer junto, viu? Contem comigo.